Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Hoje a igreja comemora dois grandes santos, duas colunas da igreja, Pedro e Paulo. Hoje é dia solene para nós católicos, apostólico romano, e vamos meditar o Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus, capítulo 16, versículo do 13 ao 19. O Evangelho da liturgia de hoje, domingo, dia do Senhor. Chegando ao território de Cesareia de Filipe, Jesus perguntou a seus discípulos, no dizer do povo, quem é o Filho do Homem? Responderam, uns dizem que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhe Jesus, e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus então lhe disse, feliz és Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isto, mas meu Pai que está nos céus. E eu te declaro, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei a chave do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que evangelho riquíssimo esse evangelho de hoje. No dia que a igreja celebra duas colunas da igreja. Pedro, o primeiro Papa, e Paulo, apóstolo, que evangelizou a África, a Ásia e o Ocidente, até chegar em Roma, né? Paulo que foi crucificado, Pedro que foi crucificado de cabeça para baixo, na cruz, e Paulo que foi decapitado em Roma, no ano 67 da nossa era depois de Cristo. Essa grande coluna da igreja. E aqui, Jesus tinha 72 discípulos. E entre esses 72, ele escolheu 12 para que o acompanhasse dia e noite durante os 3 anos de missão, de evangelização. E Jesus envia os seus apóstolos para pregar, evangelizar, expulsar demônio, curar os leprosos, ensinar a boa nova do Evangelho. Lembrando que Jesus, aos 30 anos, ele foi batizado no Rio Jordão e iniciou sua missão, saindo de Nazaré, indo para a Galileia, Cafarnaum e as cidades vizinhas na região marítima. E quando vinha a Jerusalém, passava em Betânia, e sempre com os 12 o acompanhando. Aí Jesus vai ao território de Cesareia de Filipe, que está lá no alto da montanha. E lá Jesus pergunta a ele, no dizer do povo, quem é o Filho do Homem? Um diz que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou algum dos profetas. E eles ficaram felizes. As pessoas ficaram maravilhadas quando ouviam falar do nome de Jesus. Mas eles não souberam dar a resposta às pessoas que imaginariam que Jesus fosse Elias, João Batista ou Jeremias, ou algum profeta que estava no meio deles. Apesar de caminhar com Jesus 3 anos, vendo Jesus fazer milagres, ressuscitar os mortos, ensinando a boa nova do Evangelho, mas eles ainda não estavam preparados. Ainda não conheciam o seu Messias tão esperado. E então, eles não souberam dizer quem era Jesus. E nós aqui vemos a profissão de fé.
Pedro exprime a sua fé em Jesus. Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus diz: Feliz é tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. São Pedro falou a verdade e professou sua fé que Jesus Cristo era o Filho de Deus vivo, o Messias, o Cristo ungido de Deus, que veio para salvar a humanidade do pecado, da condenação e da morte. Então os outros não souberam responder. Nós precisamos ter essa fé de Pedro. Precisamos conhecer Jesus. Precisamos ter um encontro com o ressuscitado. E muitas vezes nós participamos das missas, nós participamos das pastorais, nós somos católicos, mas não conhecemos Jesus. Ainda não tivemos um encontro com o ressuscitado. Precisamos desse encontro com o ressuscitado. Para que quando alguém perguntar quem é Jesus, nós possamos responder. É o Deus que se fez homem, o Verbo que se fez carne, que habitou entre nós. João capítulo 1, versículo 14. E eles não conheciam ainda Jesus. E aquele povo que foi evangelizado por 3 anos também não conhecia. Estava maravilhado, feliz, mas não conhecia ainda o seu mestre, o seu Messias tão esperado. E aqui Jesus declara a Pedro: Tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Veja aqui no singular. Jesus Cristo edificou uma igreja sobre a pessoa de Pedro, o primeiro Papa. Como nós podemos identificar essa igreja e conhecer essa igreja? Essa igreja ela tem uma sucessão apostólica, que é de Pedro até Francisco. Um número de 266 papas. Desde o ano 33 até agora 2024. Essa é uma sucessão apostólica. Essa igreja ela tem um apostolado, que são os bispos. Essa igreja ela tem uma doutrina. E essa igreja tem uma liturgia. Em todos os lugares que se celebra a missa no domingo, o evangelho de hoje é esse, Mateus 16, versículo 13 a 19. Todas as igrejas católicas, seja no Oriente ou no Ocidente, o evangelho é esse de hoje. É uma liturgia só, é uma só doutrina, baseada em 3 pilares da nossa fé: Sagrada Tradição, Sagradas Escrituras e o Sagrado Magistério. E aqui nós observamos Jesus edificando a sua igreja sob a pessoa de Pedro, o primeiro Papa. A hierarquia da igreja. Nós, como leigos, temos que ser obedientes quando não entendemos, mas devemos obedecer. O Santa Teresa de Ávila dizia: morro como filho da igreja. Como filho da igreja. Os 5 primeiros papas foram assassinados: Pedro, Lino, Anacreto, Clemente, Evaristo. Por amor à palavra de Deus, por amor ao evangelho e evangelização. Então Jesus entregou o poder da chave a Pedro, primeiro Papa, e a igreja. Tudo que edificar na terra será edificado no céu. Tudo que não for edificado não foi edificado na terra, não será edificado no céu. Isso é o poder da chave, é o poder do magistério que Jesus entregou ao bispo de Roma. Então Jesus evangelizou aqui por 3 anos, junto com seus apóstolos, seus discípulos, e com essa declaração de Pedro, que foi revelada por Deus no coração de Pedro, Jesus edificou a sua igreja sobre essa rocha, sobre essa pedra. E na cruz, quando ele diz tudo está consumado, aquele soldado abre o lado de Jesus com a lança, após ele já está morto, que jorra sangue e água. Capítulo 19 de João, de versículo 26, 25, 26 e 27. Ele vê claramente
Jesus na cruz, prestes a subir ao Pai. E depois que aquele soldado vem furar ao lado de Jesus, e ali jorra o sacramento da Eucaristia, o sangue que nos remite de todo pecado, e a água do batismo que nos lava, que nos purifica. Da igreja, Jesus deixou o sacramento. E essa igreja vem que há força com a chegada do Espírito Santo, capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. A igreja nascente em Pentecostes, foi edificada por Cristo, sob a pessoa de Pedro, que ficou aqui na terra, primeiro Papa, mas aí confirmou na cruz, quando foi crucificado e morreu, né? E quando ele tudo está consumado, ali Jesus matou a morte e venceu todo o mal. E em Pentecostes, a igreja nascente, que criou força com a ação do Espírito Santo, com essa infusão do Espírito sobre cada um daqueles que estavam rezando em oração em Pentecostes. Então essa é a Igreja Católica. A Igreja una, santa, católica e apostólica. E romana, porque está em Roma. É a sede. A capital, o Estado que tanto perseguiu os cristãos e matou os cristãos, mas no final dos tempos tornou-se o coração da Igreja, onde seus apóstolos foram mortos, crucificados, martirizados por amor à palavra de Deus. Pedro crucificado numa cruz de cabeça para baixo e Paulo decapitado em Roma. E hoje temos essa expansão aí, graças a Deus, primeiramente sobre os colunas do Evangelho, sob a autoridade do Papa, e sobre Paulo, que evangelizou na Ásia, na África, em Roma. Essa é a Igreja Católica. Então que nós possamos exprimir a nossa fé, como Pedro, conhecendo Jesus, conhecendo Deus vivo, que se faz presente em nós, na meditação da palavra, espiritualmente, e na Eucaristia, onde Ele está presente em corpo, sangue, alma e divindade. E hoje a Igreja celebra essas duas comunhões da Igreja, esses dois apóstolos, Pedro e Paulo. E Pedro, o primeiro Papa da Igreja. A palavra Papa vem de Pai. Então o Papa, ele está no Vaticano, é o Bispo de Roma, que Jesus confiou o poder da chave. Tudo que ligar no céu, tudo que ligar na terra será ligado no céu. Tudo que desligar na terra será desligado no céu. Então nós, quando não entendemos, nós aceitamos. Temos que os bispos, são os cardeais, os colégios apostólicos são obedientes ao Bispo de Roma, Santo Papa. Os padres nas paróquias, os diáconos são de obediência aos bispos. E nós, leigos, devemos obediência ao nosso pároco, ao nosso diácono e às nossas coordenações pastorais, aos nossos coordenadores. Essa é a Igreja de Cristo, essa é a hierarquia. A Igreja não é democracia. A Igreja de Cristo é uma hierarquia. É assim que Cristo cria. Então, Cristo edificou uma só igreja, que é a Igreja Católica, Apostólica, Romana. Essa é a Igreja de Cristo, a Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica. Respeitamos as denominações, mas a Igreja de Cristo é a Igreja Católica. Que nós não tenhamos medo de dizer, Jesus Cristo é católico, porque Ele é o fundador da Igreja Católica. Ser católico é bom demais. E na Igreja Católica nós encontramos todas as plenitudes de meio de salvação. Profissão de fé, os sacramentos, os mandamentos e a vida de oração. Amém? Ó Virgem Santíssima, não permitais que eu viva nem morra em pecado mortal. Em pecado mortal e não morrer, porque a Virgem Santíssima há de me valer. Valei-me, Virgem Santíssima. Está visto e permanecer em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.